Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a fibrilação atrial. Para explicar para a gente o que isso significa, está aqui hoje o Dr. Luiz Roberto Leite, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, seção Distrito Federal, e diretor da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a SOBRAC. Dr. Luiz Leite, tudo bem? Tudo bom. Dr. Luiz Leite, o que é de fato a fibrilação atrial? A fibrilação atrial, ela é um tipo de arritmia cardíaca, uma alteração no ritmo do coração e que resulta de uma desorganização da parte elétrica do coração, né? E, em consequência dessa desorganização, ela causa batimentos irregulares, ineficientes e descoordenados, que fazem com que o coração reduza a capacidade de esvaziamento do sangue. E, Dr. Luiz Leite, a gente fala em átrio, né? Nem todo mundo lembra das suas aulas de ciências. Qual é a função do átrio, exatamente? Nós temos que lembrar, assim, o nosso coração, ele funciona como se fosse uma bomba, né? Para bombear o sangue. Nosso coração é dividido em 4 cavidades. Essas cavidades têm 2 que recebem o sangue, que são os átrios, e 2 que bombeiam o sangue, que são os ventrículos. Então, o sangue que chega do corpo ou que chega do pulmão ao coração, elas vão chegar nos átrios. Depois de recebido nessas cavidades, nos átrios, o sangue desce para os ventrículos e é bombeado, seja para o pulmão para receber oxigênio, ou seja para o restante do organismo, né, do corpo, né, para levar o oxigênio, quando é do lado esquerdo. Então, essa bomba, para ela funcionar mecanicamente, ela precisa de uma atividade elétrica. E essa atividade elétrica, ela começa nos átrios. É como se a gente tivesse um gerador espontâneo, um marca-passo espontâneo. Só que o nosso coração, ele bate de forma regular. Esse marca-passo, esse gerador, ele gera eletricidade de forma regular. A fibrilação atrial, ela desorganiza essa parte elétrica dos átrios e causando um batimento caótico, de forma irregular. Então, esse batimento caótico, essa desorganização, ela vai fazer com que os átrios, essas cavidades que recebem o sangue, elas se esvaziem com dificuldade, né? De forma irregular e ineficiente. E, Dr. Luiz Leite, a fibrilação atrial, ela é um problema crônico de saúde ou é um problema que pode ir e voltar em determinados momentos da vida da pessoa? A fibrilação atrial, ela começa de forma que a gente chama de paroxística, ou seja, ela vai e volta, inicia e às vezes se reverte espontaneamente. Só que com o passar dos anos, como é uma doença, ela vai se tornando uma doença crônica e se instala e fica permanente, que se não houver uma intervenção, um tratamento específico para voltar ao ritmo normal, ela fica permanente nesse ritmo. Então é uma doença de longo prazo que se instala às vezes silenciosamente, indo e aparecendo e desaparecendo espontaneamente até que ela se instala e fica permanente. E, Dr. Luiz Leite, e quais seriam os sintomas? Já que o senhor falou que ela é uma doença silenciosa, quais seriam os sintomas que a pessoa pode identificar e procurar um cardiologista? Quando ela pode ser silenciosa em uma parte dos pacientes, ou seja, alguns pacientes apresentam a fibrilação atrial e não sentem nada, e por isso nós estamos agora, recentemente, com uma campanha tentando falar para as pessoas, divulgar a ideia das pessoas pegarem o seu pulso e tentarem notar se existe uma irregularidade no pulso. É uma coisa bem simples, os pacientes podem fazer espontaneamente, igual quando vai contar a frequência cardíaca, quando estamos correndo, ou quando estamos fazendo algum tipo de atividade física, colocar a mão no pulso e avaliar se existe irregularidade. Se estiver irregular, a pessoa deve procurar um atendimento médico para tentar fazer o diagnóstico. E uma parte dos pacientes é assintomático, ou seja, não sentem nada, né? Agora, muito frequentemente, as pessoas podem sentir palpitações, batedeira, coração acelerado, um cansaço anormal, então faz uma atividade física e já mínima atividade física já sente cansaço.
pode dar um pouco de tontura, diminui a capacidade física, né? Podendo chegar até a desmaios. E, doutor Luiz Leite, a fibrilação, ela pode agravar outras doenças cardíacas? Podem. A fibrilação atrial, ela pode tanto ser originada por outras doenças cardíacas, por exemplo, um paciente que tem problema nas válvulas do coração, um paciente que já teve infarto, que tem dilatação do coração, essas pessoas estão mais propensas a apresentar a fibrilação atrial, né? Então ela pode ser consequência de uma outra doença, de outros problemas cardíacos. E aí, uma vez instalada a fibrilação atrial, ela pode piorar esse quadro já existente de doença cardíaca, né? Pode piorar a função da válvula, pode piorar a dilatação do coração. Mas além disso, muito importante é que ela, por si, mesmo em pacientes que não têm nenhuma doença, que a fibrilação atrial pode estar presente também em pacientes que não têm nenhum problema no coração, e ela, por si, pode levar a uma dilatação no coração, uma insuficiência cardíaca e, inclusive, outros problemas, né? Inclusive o derrame. E, doutor Luiz Leite, e além de quem sofre doenças cardíacas, existem outros grupos de risco? A fibrilação atrial ela pode acometer qualquer idade, é muito mais comum em idades mais avançadas, né? Então, ponto de ela ser menos de 1% abaixo dos 50 anos, mas pode chegar até 9%, 10% acima dos 75 anos. Então nós estamos falando aí que as pessoas mais idosas têm mais propensão a ter fibrilação atrial. Além disso, os pacientes com pressão alta, com diabetes, com algum problema no coração, por exemplo, que já tiveram infarto, ou pessoas com sobrepeso, com peso acima do normal, com obesidade, essas pessoas têm uma tendência, uma maior facilidade de apresentar fibrilação atrial. Então, principalmente, pressão alta, diabetes e obesidade são fatores de risco para a fibrilação atrial. Hipertiroidismo também, doutor Luiz Leite? Hipertiroidismo também é uma causa um pouco mais rara, né? É uma causa secundária de fibrilação atrial. Algumas situações que levam a um estresse muito importante, elas podem causar fibrilação atrial. Por exemplo, existe uma síndrome de que pacientes que às vezes bebem um pouco a mais num final de semana e apresentam a fibrilação atrial numa segunda-feira. Então, esse é um tipo de causa, né? O álcool, o excesso de álcool pode causar fibrilação atrial. O hipertireoidismo, o problema da tireoide funcionando para mais, todo mundo tem a tireoide funcionando normalmente, não tem nenhum problema. Mas quando ela funciona para mais, isso leva a um aumento é como se nós tivesse um metabolismo muito acelerado, e aí pode levar também a fibrilação atrial. Pacientes que sofrem algum tipo de cirurgia ou qualquer outro tipo de cirurgia, o fato do estresse cirúrgico também pode levar à fibrilação atrial. Essas são o que nós chamamos de causas secundárias, né, que tem uma causa externa para a fibrilação atrial. Mas não é a mais comum, isso é a minoria dos casos de fibrilação atrial. A maioria é nesses outros pacientes que não têm essas causas específicas. Certo, doutor Luiz Leite. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida vamos saber do cardiologista Luiz Leite como a fibrilação atrial aumenta as chances do derrame no cérebro. A gente volta já. A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.